De volta com o Educador Entrevista, hoje aqui na companhia do Dr. Freitas. Doutor, obrigado pela participação com a gente. Bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos que fazem parte da família da TV Educadora. E bom dia a todos os telespectadores. É com imensa satisfação que mais uma vez nós comparecemos, a este programa de entrevistas que já faz parte do cotidiano de todos os batatenses. Perfeito. Bom, nós tivemos aí, temos o destaque na mídia a respeito das mudanças agora no Supremo, A gente tem sempre essa troca de comando, de direções. Como é que o senhor vê e o que impactam essas mudanças? Inicialmente nós temos que analisar que hoje o Supremo Tribunal Federal, ele age mais no campo da política do que no campo do direito propriamente dito. Porque nós vemos que muitos daqueles que foram indicados para o Supremo e que hoje fazem parte do Supremo são pessoas mais comprometidas com a realidade, interesses, conveniências deste ou daquele partido político. E, evidentemente, o direito nestas circunstâncias, ele vai ficando cada vez mais relegado a um segundo plano. E nós temos, comprovadamente, que as decisões, ultimamente, são mais políticas do que jurídicas propriamente dito. Isso é muito preocupante, porque o Supremo Tribunal Federal, ele tem a missão de ser o guardião da Constituição. E, no entanto, nós percebemos que a Constituição vem sendo interpretada ultimamente para atender a esta ou aquela conveniência. É bem verdade que o direito é uma obra aberta. Nós temos aí o pensamento na obra Tópica e Jurisprudência do Theodor Fichte, um jurista alemão falecido recentemente, aonde ele diz nessa obra que o discurso estético, assim como o discurso jurídico, são obras problemáticas, são obras abertas, em que comportam várias interpretações. Mas isso não quer dizer que, por comportar várias interpretações, essas interpretações elas possam seguir interesses e conveniências deste ou daquele segmento político, deste ou daquele segmento social, deste ou daquele segmento socioeconômico. Nós temos que ter uma responsabilidade. Sem dúvida. Porque o direito, nós sabemos que ele é muito importante para as democracias. Toda e qualquer civilização, em todo e qualquer momento histórico, ela sempre esteve assentada em 4 pilastras: a fé, a ética, a moral e o direito. A fé por quê? Porque a religião é a matriz mais antiga de todos os ordenamentos jurídicos existentes no mundo. E hoje nós temos aí ordenamentos jurídicos, como o do Estado de Israel, que são 100% fundamentados, o Israel, na Torá, e o mundo muçulmano no Alcorão. Então, evidentemente que nós temos que levar em consideração essa influência, tanto que no preâmbulo da nossa Constituição, nós vemos ali claramente a invocação, lembrando a presença de Deus. Então, é uma Constituição que é laica, o nosso Estado é laico, mas não é ateu. E depois vem a ética, A ética trabalha com princípios. A ética fundamenta toda e qualquer relação nascedora, de um ordenamento jurídico positivo ou positivado. E após a ética vem a moral. A moral está relacionada com o mos mores, o costume. Isso nós devemos, essa expressão moral, a Cícero.
E a moral, o costume, no direito romano, vem a ser a primeira fonte do direito. Aí depois é a lei, tem os senatus consulto, editos magistrados, o responsa prudêncio, a tradução dos prudentes, e assim sucessivamente. E, finalmente, nós temos o direito, né? Porque aonde não haja uma instituição jurídica, um ordenamento jurídico bem estabelecido, que represente, né, a vontade soberana de um povo, esse povo está destinado aí ao caos. Você pode ver que a própria Constituição fala, no parágrafo único do artigo 1º, que todo poder emana do povo. Isso é resultado de um processo de dessacralização que nós fomos buscar na fé, na religião. Porque durante o Renascimento, durante a Idade Média e outros tempos anteriores, era comum nós dizermos que todo poder emana de Deus e em seu nome deva ser exercido. Então você percebe, né, que Dante Alighieri, que não deve ser lembrado apenas pela Divina Comédia, mas também pela Monarquia e outras obras produzidas, ele vai nos lembrar, nos ensinando que o direito é uma relação de alteridade interpessoal. Na proporção em que a humanidade, a sociedade avançam, o direito avança. Se a sociedade se corrompe, o direito também se corrompe. É o caso que nós temos no Brasil e em outros países do mundo, né? Quer dizer, a corrupção dos valores, a inversão totalmente desses valores, todo mundo preocupado aí com as minorias, com as maiorias, com realidades político-administrativas e ninguém preocupado com a dignidade da pessoa humana. Então veja você, nesses últimos debates aí dos presidenciáveis, que não há nada de novo, Luciano. E candidatos aí que ocupam cargos públicos, né, há muito tempo, se profissionalizaram na política e, no entanto, não estão apresentando nada de novo. Por quê? Porque a humanidade, ela avança. A filosofia, e eu sou filósofo, eu tenho o curso de filosofia, eu tenho doutorado, mestrado, doutorado em filosofia e teoria geral do direito. Nós sabemos que a filosofia não trabalha com verdades absolutas, trabalha com verdades relativas. Aliás, todos os ramos, né, do conhecimento humano trabalham com verdades relativas. Você ter uma ideia, na filosofia grega, um pré-socrático, Heráclito, né? Porque dois pensadores aí influenciaram muito no pensamento de Platão, além do Sócrates. Foi Heráclito e Parmênides. Parmênides trata do ser imutável. O Heráclito vai falar que a única coisa permanente é a transformação. Isso não deixa de ser uma verdade no mundo da filosofia. Então, o que acontece? Nós teríamos, no mundo contemporâneo, que estarmos observando essa constatação da filosofia grega. E, no entanto, nós estamos completamente alheios, né, a esta realidade. E não é só no Brasil, não. Você veja o que a Europa tem enfrentado, né? E quando eu digo que a fé é o primeiro sustentáculo da civilização, o Antigo Testamento fala que nós devemos respeito, acolhimento ao estrangeiro. E vejam que lá eles alijam aqueles fugitivos, aqueles perseguidos que vêm de países da África e de outros países. Veja você que aqui no Brasil há brasileiros aí que não concordam em nós recebermos os venezuelanos. O Nicolás Maduro é outro problema. Agora os venezuelanos são outro, é um problema de dignidade à pessoa humana. Então, por isso que esses cursos de direito que nós temos, muitos aí,
Eles estão assassinando o direito e o direito está sendo sepultado em muitos tribunais. Porque não se fala mais no direito internacional, tanto o público quanto o privado. O Rogério trata de uma questão que é interessante, né? Nós falávamos da questão dos refugiados, né? E ele coloca exatamente isso, né? No final das contas, nós brasileiros não temos origens todos, de certa forma, imigrantes? Todos nós, inclusive, todos nós sabemos, né? Por isso que eu sempre aconselho as pessoas a estudarem a história. Mas hoje em dia, infelizmente, tudo vive em função da filosofia do Hegel, né? O Estado forte, mais forte do que o Estado de Hobbes no Leviatã. E sem aquela especificação razoavelmente democrática, nós vamos encontrar no Príncipe de Maquiavel e mais no Contrato Social do Rousseau. Então, o que acontece? Essa filosofia hegeliana valoriza mais o Estado em detrimento da dignidade da pessoa humana. Se preocupa mais com a sua sobrevivência do que com o bem-estar da população. E essa filosofia hegeliana, ela vem desaguar hoje na escola de Frankfurt, cujo último representante é Jürgen Habermas, alemão, né? Nós temos o Adorno, Oppenheimer, temos o Walter Benjamin, que morreu muito novo, 40 e poucos anos. Então, essa escola de Frankfurt, uma das propostas delas é saber até que ponto que a filosofia marxista foi influenciada pela filosofia hegeliana. E, além disso, há outros aspectos aí, né, que vão fortalecer o Estado em detrimento da pessoa humana, da dignidade da pessoa humana. Então, com base nisso daí, como nós vivemos uma sociedade mais consumista, mais individualista e mais hedonista, né? Aí está o resultado de nós querermos voltar as costas para o nosso passado e não para esses imigrantes aí. Porque nós somos acolhidos aqui. É bem verdade que nós somos acolhidos de uma forma muito violenta, porque nós dizimamos as tribos indígenas, né, que haviam aqui no Brasil. Havia em torno de 10 milhões de índios quando os portugueses aqui chegaram. E aí você veja no movimento das entradas, das bandeiras, né? Isso aí está presente na história do povo brasileiro. Você vê a Confederação dos Tamoios, né? Onde José de Anchieta fica, quer dizer, aprisionado, enquanto Manuel da Nóbrega tenta, né, assim, elaborar um projeto aí de uma convivência pacífica. E depois disso vieram os negros, né? Então nós temos uma sociedade aí de uma diversidade extraordinária. Ninguém nesse país pode falar que é totalmente branco, totalmente índio ou totalmente negro. Então esses preconceitos que surgem, eles são consequência de valorações econômicos sociais. Porque você veja bem, por que ninguém vai por cima do Pelé? Por que ninguém ia por cima do Cassius Clay? Então, você vê o Barack Obama, você vê um exemplo maior de democrata que nós temos nesse século e que ainda estamos engatinhando, né? Então, você percebe que essa questão de preconceito, de individualismo, são questões que denotam uma personalidade fraca, um caráter sem expressividade. Então, hoje, as 3 grandes escolas psicanalíticas que nós temos a freudiana, que vai tratar de personalidades doentes. Nós temos a junguiana, que vai tratar de personalidades místicas. E temos a escola psicanalítica do Nitem, que trata de personalidades sadias. Então, o que nós percebemos é que esse pessoal está mais para o Freud do que para o Jung e muito menos para o Nitem. Porque é um absurdo você rejeitar o seu irmão. É um absurdo você querer colocar barreiras, né? Como o nosso presidente dos Estados Unidos da América do Norte, né? Porque aquilo lá foi roubado dos índios norte-americanos.
Quem conhece a história dos Estados Unidos da América do Norte é uma história grandiosa. Começou com Thomas Jefferson, o Benjamin Franklin, George Washington, mas começou com sangue, começou com expoliação da terra dos índios, as 13 colônias, né, que depois obtiveram a independência no dia 4 de julho de 1776, e 11 anos depois eles tiveram a Constituição, que são 7 artigos e 27 emendas. Até hoje essa Constituição está em vigor. Então, para você ver que países como o Brasil, nós não temos uma tradição democrática, é tradição de golpe em cima de golpe. Nós falávamos no último bloco a respeito disso, né? Da maturidade da nossa democracia, e o país viveu momentos esporádicos de democracia, né? E ainda assim a gente tem uma questão prática de querer culpar a democracia pelos problemas do país em uma parcela da população. Realmente o que nós temos a considerar é que o Brasil começou a sua história republicana através de um golpe. E esses golpes, eles têm se multiplicado. Nós vemos aí que de 1889, que foi a data da proclamação da República, no dia 15 de novembro, tivemos o Brasil com a primeira Constituição Republicana de 1891, graças ao gênio, né, do Rui Caetano Barbosa de Oliveira. Então, nós ficamos acéfalos constitucionalmente 2 anos. Nós não sabemos se nós tivemos a nossa vida republicana direcionada por uma Constituição imperial, a de 1824. Como que ficou isso? Aí depois nós vemos que esta Constituição, ela promove a separação, a distinção da Igreja com o Estado. E provocou um problema seríssimo, né? Porque até então a entidade religiosa de supremacia, a Igreja Católica, onde eu professo a minha fé, ela recebia grandes e vultosas verbas, né, para serem aplicadas na educação. Essa Constituição acabou com esse privilégio. Então, o Estado passou a ser responsável pela educação nesse país. Aí depois nós tivemos o golpe de 1930, né, que por causa aí da questão, a deposição do Washington Luiz, a não aceitação, né, da eleição do Júlio Prestes, o assassinato de João Pessoa no Recife por João Dantas, envolvendo um problema aí emocional, né, um problema até da esposa, né, do João Pessoa, e a relação do João Dantas, né? Então, aí de 1930, nós avançamos até 45. Tivemos aí o Estado Novo de Getúlio Vargas, né, a Constituição primeiro de 1934, a de 37, e você vai ver que a Constituição de 1891 e a de 1937 são as únicas que não têm no seu preâmbulo a invocação a Deus. Aí depois tivemos a Constituição de 1946, que no meu ponto de vista é uma das mais avançadas que nós tivemos nesse país. Depois a de 46 nós tivemos a de 67, a emenda de 1969, que muitos consideram uma Constituição, e finalmente essa Constituição de 1988, que apesar do gênio político do Ulisses da Silveira Guimarães, mas é uma Constituição que trouxe mais problemas do que soluções para a democracia brasileira. Então nós não temos, assim, falar em democracia nesse país é mesmo o caso que se falar do sexo dos anjos, dos arcanjos, né, e assim sucessivamente. Não temos condições. Então eu não vejo o país com uma questão democrática. Aqui não se respeitam as minorias.
Você veja que os preconceitos, eles são cada vez mais acentuados, crescendo numa progressão geométrica, enquanto que a tentativa de solução vai numa progressão aritmética. E se colocando preconceitos como se fossem opiniões. Como opiniões. Então, fica uma situação calamitosa. E nós voltamos lá no que o Heráclito falava, né? Que a única coisa permanente é a transformação. Quer dizer, Platão retoma isso para dizer que o tempo é a imagem móvel da eternidade. Aristóteles retoma isso para dizer que tudo que está em movimento é porque busca a perfeição. Aí Santo Tomás de Aquino, lá na Alta Idade Média, vai analisar essa proposta aristotélica, né? Retomando-a e incluindo na sua Suma Teológica, dizendo que Deus, quando criou o mundo, ele projetou perfeição. E aí, alguns até dizem, né? Então Deus deve ter uma face má, né? Porque o homem tem uma face má. Não, filho. Vai ver em São Tomás de Aquino, muitos padres, inclusive, falam muita bobagem também sobre, porque nunca tiveram uma intimidade com Santo Tomás de Aquino. Então, se Deus projeta perfeição, na medida em que essa perfeição vai chegando na natureza sua, na minha natureza, na natureza dele, na natureza de todos nós, que formamos, né, a humanidade do planeta Terra, nós vamos nos aperfeiçoando em ética, em moral, e vamos cultuar o direito, tendo como princípio fundamental a matriz original, a primeira matriz do direito, que é a religião. Então, você percebe como se falar em democracia. Mesmo na antiga Grécia, de onde nós herdamos, né, esse termo aí, estrondoso, né, maravilhoso, você veja que a democracia grega estava sentada na escravidão. Aristóteles não defendia a escravidão, está lá na política dele. Ele justificava a escravidão. Porque muitas vezes no mundo antigo a escravidão era uma consequência de povos vencendo outros povos. Então, o que eles faziam? Né? Matavam os machinhos, matavam os machos, ficavam com as fêmeas, né? Com as mulheres. Então, diante desse aspecto aí, nós vemos o grande problema que falta no mundo contemporâneo é sinceridade nas instituições. E aí, mais uma vez, nós voltamos ao teatro grego, né? Que essa expressão sinceridade, ela está relacionada com sem ser. Porque no teatro grego, eles se mascaravam, né? E eles atuavam ao ar livre. E muitas vezes os raios solares iam derretendo, né, aquela máscara de ser, e aí ia mostrando a fisionomia real do cidadão. Daí sem ser, a sinceridade. Então, hoje também essa educação aí está um desastre, você entendeu? É só essa internet, é celular, é isso para cá. Vai indo que vocês vão ver só onde vocês vão parar com tudo isso. Eu acho que isso é necessário, mas não pode ser a ponto de transformar o homem num escravo da internet. E para isso, procurem no seu celular, no computador o livro Gog, do Giovanni Papini. O Giovanni Papini escreveu esse livro, um dos maiores filósofos da Itália. Ele escreveu esse livro em 1920. E nesse livro ele imagina uma série de entrevistas com as personalidades mais famosas do mundo. Começa com Pitágoras e termina com Freud, passando por outros mais. A do Pitágoras, ela é muito interessante. Nós sabemos que Pitágoras é um filósofo pré-socrático e que o fundamento da filosofia dele era o número. Então, o Giovanni Papini, ao imaginar a sua entrevista com Pitágoras, começa assim. Pitágoras respondendo: Deus geometriza. A base da minha filosofia é o número.
chegará um dia em que vocês estarão totalmente despersonalizados, descaracterizados, serão identificados como números. É o que nós vivemos hoje, o número do CPF, do RG, né? É isso aí, é essa sociedade, né, que vai se... vamos dizer assim, ela vai ficando cada vez mais íntima da despersonalização, do desrespeito às instituições, da desvalorização da natureza humana. Então é por isso que às vezes eu, em algumas ocasiões que eu tenho oportunidade, eu sempre digo, né, esses administradores, né, se profissionalizaram na política, eles deveriam, enquanto estão se profissionalizando na política, ler 3 obras fundamentais, que essas obras ajudariam a solucionar os problemas sociais, os problemas econômicos do mundo contemporâneo. É o Jacques Maritain, que eu sempre cito. Humanismo Integral, que serviu de fundamento para a elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 da ONU, e quem motivou, né, a essa preocupação que foi ouvida lá nas Nações Unidas foi o Gustav Radbruch, um filósofo, um filósofo do direito alemão, e o Luiz Cabral de Moncada, um filósofo português. E o que aconteceu? Essa Declaração Universal dos Direitos Humanos serviu de base para a formação, ou melhor, a elaboração da Constituição de 76 de Portugal, 78 da Espanha e de 88 do Brasil. Se você for no Congresso Nacional e falar isso aí, eu rasgo meus diplomas, eu tenho uns 6, 7 cursos universitários, mais mestrado, doutorado, tem uma série de condecorações, tem título de cidadão emérito, tem a Comenda Washington Luiz, tem a Comenda Gonçalves Ledo, que é a maior distinção da maçonaria brasileira. Enfim, eu tenho uma opção de coisa, eu jogo tudo no fogo. Se você for no Congresso e perguntar para qualquer um daqueles lá, se eles sabem. Nós falávamos a respeito da Declaração de Direitos Humanos aí da ONU. Dentro desse radicalismo que nós vivemos hoje, né, primeiro foi atribuída à ONU uma condição de esquerda, né, como se a ONU tivesse um posicionamento mais de direita lá do que de esquerda. Um posicionamento político. É que naquele caso, aí 2 só votaram, né? E a Declaração de Direitos Humanos colocada como se fosse também um produto da esquerda. Mas quando a gente lê a Declaração de Direitos Humanos, de esquerda. Por exemplo, o direito da propriedade privada consta da Declaração Universal. Consta da Declaração. Esse problema, gente, a propriedade pública é uma invenção dos gregos. A propriedade privada é uma invenção dos romanos. Então, essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, não tem nada a ver de esquerda nem de direita. Aliás, esse problema de esquerda e de direita, no meu ponto de vista, já está totalmente ultrapassado. Porque quem motivou essa questão da esquerda e da direita foi na Revolução Francesa, que na Assembleia os pobres, os lavradores ficavam à esquerda e os senhores, né, de propriedades ficavam à direita. Mas o problema maior que nós vemos em tudo isso é um problema cultural. Então, essa questão de esquerda e direita já foi totalmente suplantada. Não podemos mais, porque hoje nós vivemos e continuamos vivendo 2 vertentes econômicas. O capitalismo, de um lado, que se selvageriza cada vez mais. E o comunismo, do outro lado, que continua cerceando liberdades, né? E eles falam em democracia. Então, você percebe que esse termo democracia é mais ambíguo do que qualquer outro termo dentro dos vocabulários das linguagens dos povos civilizados. Porque você vai ver, né,
que na China, eles falam lá, onde que tem democracia lá? Não tem eleições, né? Eu acho que o fundamento de uma democracia é a eleição. Você escolher aquele que vai representá-lo. Então é assim, eu estou cansado de dizer isso aí, eu nunca votei no Lula, não voto, mas eu tenho que respeitar a maioria dos brasileiros que votaram nele. E tenho que, como filósofo do direito, admitir que estão fazendo uma injustiça muito grande em relação a ele. Porque você veja bem, a Constituição da nossa República, no artigo 5º, inciso 57, se não me falha a memória, diz que você só é condenado após o trânsito em julgado de uma sentença. Ali não fala se é sentença de primeiro grau, segundo grau ou dos tribunais superiores, o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Se esse pessoal conhecesse o direito romano, eles veriam que no direito romano nós temos um princípio fundamental. Indúbio pro réu. Isto deu fundamento na Constituição, no amplo direito de defesa e no devido processo legal, que o pessoal também esquece dessas coisas ou nunca leram. Ouviram, mas não entendem. Aí o que acontece? O Luiz Inácio só poderia estar preso se ele tivesse a sentença dele aí, através de um acordo do Supremo Tribunal Federal, né, transitado em julgado lá em cima. Por quê? Indúbio pro réu. Se a Constituição ela não esclarece, então deve-se dar uma interpretação favorecendo o réu. Agora, eu também já falei isso daí para esse pessoal, mas eu não sei, parece que o pessoal também, assim, né, lá para cima, parece que eles não gostam muito de ler a Constituição, não. E aí você sabe que ele também, aí agora, o que tem que defender, nós temos que criticar também, nós vamos criticar. O fato, quando você cumpre uma pena, você tem que cumprir em penitenciário, uma cadeia, né, uma restrição. Agora o cidadão está hóspede na Polícia Federal, então você vê que esse país aqui, ó, o que está acontecendo aqui, não se respeita a Constituição, não se respeita a pessoa humana. Então o coitado aí do Luiz Inácio foi vítima nessa questão aí que eu tenho dito sempre, deveria ter dado a ele o amplo direito de defesa. O processo chegar lá em cima. Mas até chegar lá, vai dar prescrição. Não me interessa, ele não é culpado, não foi ele que fez as leis que aí estão. E mesmo que ele tenha participado da Constituinte, como ele participou, você veja bem, ele sozinho no meio de 500 e tantos lá, porque na verdade as leis nesse país estão sendo feitas para beneficiar não a população, mas para que muitos políticos fujam da responsabilidade que eles deveriam assumir. Nós falávamos da questão do julgamento, né, do ex-presidente Lula, e existem as outras instâncias aí. Vou pegar uma pergunta aqui do Walter, né? E se ao final ele for inocentado, como é que fica? É o caso do Collor, isso que nós íamos completar, né? Vocês vejam o festival que fizeram em relação ao Collor. Aí o Collor precisou renunciar por causa do impeachment, aquelas coisas todas lá. Ele foi inocentado pelo Supremo Tribunal Federal. Então ele tinha o direito de entrar com uma ação contra a União de danos morais e danos materiais. Então você percebe que o nosso país não é um país sério. Por exemplo, eu nunca votei no Luiz Inácio, não voto, não votaria, mas você tem que analisar o direito. Eu sou um advogado, eu sou um filósofo de direito, eu fui professor concursado da Unesp, eu não entrei lá com cartinha de deputado, nem eu fiz concurso público. Eu aposentei na graduação e continuo inscrito na pós-graduação, no mestrado e no doutorado, né, para lá nos cursos que eles oferecem. Então, essa questão do Lula, isso daí, o Supremo Tribunal Federal,
ele se colocou, não foi numa saia justa, numa mini saia justa. Quando há 2 anos eles resolveram que condenados, né, em segunda instância, seriam fichas sujas, seriam isso e aquilo. Aí, né, você pode ver que o Supremo Tribunal Federal é composto, à exceção do Celso de Mello, que chegou lá no governo do Zé Sarney, do Gilmar Mendes, que chegou lá no governo do Fernando Henrique Cardoso, e antes o Marco Aurélio, que chegou no governo do Collor. Então os demais ministros chegaram lá no governo do Lula e no governo da Dilma. E agora o Alexandre Moraes chegou no governo do Temer. Então eu acho que muitos desses ministros aí hoje aí estão lá, aquilo que nós chamamos no direito canônico, né, da gratidão compungida, que foi assim destronada, né? Então é isso que faz, porque, Luciano, nós temos que ter uma consciência jurídica séria neste país. Nós temos um estatuto aí do idoso, né, que diz lá no seu artigo 71, que a tramitação processual prioritária para o idoso, muitas vezes isso aí não é respeitado, você entendeu? Não é respeitado. Você veja aí que nós temos tantas e tantas legislações, tantos e tantos códigos, nós diversificamos tanto o nosso ordenamento jurídico, que ele não está pacificado. Ele não é harmonioso. Basta você analisar o artigo 2º da Constituição, que diz que os poderes são harmônicos e independentes entre si. Primeiro, legislativo, executivo e judiciário. Essa hierarquia segue a retórica, a política aristotélica. Por quê? O legislativo é ser necessário, enquanto que o executivo e o judiciário são seres contingentes. Então, o que significa? O legislativo pode existir independentemente do executivo e do judiciário. Só que o executivo e o judiciário não conseguem existir sem a existência do poder legislativo. Quer dizer, nem isso daí, esse pessoal que fala que é constitucionalista, que entende, não entendem coisa nenhuma, você entendeu? Só se você quiser ter um conhecimento mínimo do direito constitucional contemporâneo hoje, que nós chamamos de direito constitucional comparado, você tem que conhecer o direito grego. Essas expressões liberdade, igualdade, foram descobertas gregas que estão lá no direito grego. É o mesmo caso. Como é que você vai falar em direito civil, processo civil, se você não conhece direito romano? Como é que você vai falar em direito penal, processo penal, se você não conhece direito canônico e não conhece o direito hebraico? Você pega o artigo 121 do Código Penal, que é a parte especial do nosso código. Fala lá, matar alguém. Pronto, aí vem vindo os respectivos incisos e tudo. Aí fala lá no homicídio seguido de ocultação de cadáver. Quem foi que fez isso a primeira vez? Foi Moisés, lá no Antigo Testamento. Ao esconder o corpo, né, do egípcio lá, que o Baca, que era o chefe dos arquitetos do faraó, o que ele fez? Escondeu. Homicídio seguido de ocultação de cadáver. Ao esconder o cadáver, o que ele cometeu? O delito. Impedir a família da realização dos rituais fúnebres. Então isso daí também está lá nos gregos, lá, né? Você vai ver que o grego admitiu muita coisa dos hebreus, né? E assim sucessivamente. Mas esse pessoal não quer, fazem cursos aí, muitas vezes de direito, introduzindo artes culinárias no currículo disciplinar, né? Enfim, não dá. Então, hoje é por isso que a sociedade está essa desconstrução total.
Esquecendo que, mais uma vez, né, o Levinas, quem estudou filosofia, sabe aí que ele fala da alteridade, o entre nós, que aliás não foi ele que elaborou isso daí não. Isso aí está lá em Platão, na República. Como está em Platão a questão dos arquétipos, né, que são os modelos, isso que foi retomado pelo Jung na sua escola psicanalítica, né? Então, você fica analisando aí, você não sabe o que está acontecendo. Hoje eles estão construindo, né, várias vertentes do conhecimento sem alicerce. Então, essa questão da alteridade que o Levinas desenvolveu muito bem, nós vamos ver presente no Teilhard de Chardin, que foi esse grande, né, antropólogo, filósofo, teólogo, né, que criou aquela escola do evolucionismo cristocêntrico, em contrapartida ao evolucionismo natural do Charles Darwin. Então você percebe que para o Darwin toda a evolução é presidida pela natureza, e para o Teilhard de Chardin é presidida por Deus, por Cristo, né? E o Teilhard de Chardin fala que ninguém cresce sozinho, que é o problema da alteridade, é o eu e o outro, o nós, o entre nós. Aí hoje todo mundo aí, né, quer se isolar, quer fazer isso, quer fazer aquilo, né, se esquece disso, se esquece daquilo, e você vai surgindo aí, né, quando eu falo do Estatuto do Idoso, o desrespeito aos velhos, que aliás esse problema de idoso aí é charopada de eufemismo brasileiro, viu? Porque, na verdade, o termo certo é velho. Eu me considero assim, eu que já estou no cabo das tormentas, né? Eu não vou dizer, eu estou na terceira idade. Agora, quando eu completar 80 anos, daqui 11 anos, aí eu vou entrar na quarta idade, segundo Norberto Bobbio, que é uma idade onde foram Norberto Bobbio, Adenauer, o Winston Churchill, Miguel Reale, Goffredo da Silva Telles, Pontes de Miranda, pessoas que esse pessoal nem sabe. E hoje nós vivemos também o problema da estética, né? Eles chegam para você e falam assim, você é velho, você é idoso, né? Se esquecendo de uma coisa, eu até falava em sala de aulas, quando eu lecionava na Municipal, um pensamento, modéstia à parte, de minha autoria. E um aluno que pegou e publicou um livro, ele acrescentou isso lá, que eu dizia assim, que o homem só se torna velho quando os seus sonhos se transformam em lamentações. Você nunca vai me ver eu lamentar, porque eu quero chegar firme lá, 100 anos, assim, produzindo, falando, nunca estando na contramão da história, e assim sucessivamente. Então, Luciano, por que razão nós não excluirmos da nossa vida, da nossa natureza, o orgulho, a vaidade, a autossuficiência e procurarmos discutir os problemas sociais, os problemas econômicos, né? Porque quando há injustiça social num grupo social, isso é um descalabro. Isto é a constatação que nós falhamos, como Dante Alighieri fala lá, né, na Monarquia, sobre o direito, né? É uma relação interpessoal, de homem para homem. Se a humanidade avança, o direito avança. Se a humanidade se corrompe, o direito se corrompe. Então hoje nós estamos mais para a corrupção dos nossos valores, a corrupção da nossa natureza, porque esse termo corrupção aí não tem nada a ver com os políticos brasileiros, não, evidentemente não todos, né? Isso aí, quem criou esse termo foi Pitágoras. Corrupção significa desfazer-se, quer dizer, o corpo está corruptível depois da morte, né?
e incorruptível quando atinge aquela situação de Santa Teresinha do Menino Jesus, Santo Antônio de Pádua e outros grandes santos da Igreja Católica, que até hoje os corpos estão incorruptíveis. E esse pessoal, eles rezavam, eles meditavam, né? Porque nós também, Luciano, não podemos sacrificar o catolicismo por causa aí de um padre, né, que tenha preferência por crianças, outros por pessoas do mesmo sexo. Aí é um problema de opção. Agora, a opção, agora a questão da pedofilia é um problema gravíssimo. A criança, ela está indefensável. É como aquela criança em formação no ventre materno, né? E que vem aí um assassino, um fazedor de anjos, e faz aquela curetagem, assim, ele limpa todo o ventre, o útero, né, da mulher, e aí vem e fala assim, não, tem o direito de dispor. Não tem o direito nada, filho. A vida, como dizia São Tomás, é um dom maravilhoso que nós herdamos de Deus, o Pai Celestial, e que devemos exercê-la em toda a sua plenitude. Wilson colocando, né, se o senhor tem conhecimento de algum ato terrorista praticado pelo ex-presidente Lula, né, como no caso aí se cita muito, os grupos que a ex-presidente Dilma participou, né? Também está dentro daquela questão da polarização que nós vemos hoje entre direita e esquerda, governo militar e governo civil. Porque na verdade, Luciano, vamos responder o problema aí do Wilson, né? Porque na verdade as esquerdas conspiram nas ruas e as direitas conspiram nos gabinetes, né? Só que as direitas, elas são mais inteligentes, porque elas aproveitam dessa exposição natural, direta e, sobretudo, absoluta das esquerdas nas ruas, aí elas começam a criar aquele impasse, aquela atmosfera de que a democracia está em perigo, né? E muitos deles aí que estão nas ruas, eles nunca leram Karl Marx, nem o Engels, nem o Saint-Simon, né? Nunca leram isso daí. Então, é às vezes mais uma questão no Brasil de esquerda e direita, eu acho que é problema de estômago. Não, e quando nós lemos os planos de governo, por exemplo, dos atuais candidatos, você tem propostas que tendem à esquerda ou tendem à direita na maioria dos planos. E outra coisa, se você, por exemplo, promover o ser humano na sua totalidade, como diz o Jacques Maritain, no humanismo integral, você vai ver que não precisa você se preocupar com segurança, não. Porque o homem, ele só sai às ruas quando ele não tem uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, garantias no seu emprego, coisa que nós não temos no Brasil. Então, por isso que está todo mundo aí conspirando, né? Uns para manterem as benesses e os privilégios, e outros para conseguir o mínimo necessário para o exercício da sua dignidade. Agora, o Wilson, o Lula, o Luiz Inácio Lula da Silva, porque eu conheço toda essa turma, é toda a minha geração, Zé Dirceu, Dilma. A diferença entre nós é sempre 2 anos para mais ou 2 anos para menos. Eu era do MDB, mas não é esse MDB que está aí hoje aí não, viu? Não precisa ligar para mim querendo, né, tirar um sabre, não. O meu MDB é o MDB do Ulisses, do Franco Montoro, né, do Alencar Furtado, enfim, aqueles grandes, Milton Afonso, aqueles grandes nomes que nós tivemos na política, Santiago Dantas, enfim, essas coisas aí. Então, o que acontece? Eu vivenciei isso aí, porque eu fui vereador aqui em Batatais de 1973 a 76, no período mais negro do golpe militar de 1964, quando muitas vezes você cantava "Pra frente, Brasil, salve a seleção", e o pau comia nos bastidores, né, lá da ditadura. E outra coisa, muitas questões
que levaram a direita a fechar o regime foi culpa das esquerdas, porque os primeiros ataques terroristas que aconteceram nesse país foram das esquerdas. Quando a direita resolveu jogar uma bombinha, você viu o que aconteceu lá no Rio Centro, lá. Não sabia, a direita sabe assim, torturar, tortura psicológica, tortura física, e as esquerdas assim, né, desestabilizar o sistema. E aí, nesse meio tempo, basta você ver a questão do ataque terrorista lá no aeroporto de Guararapes, né? Que inclusive matou muita gente. O ataque terrorista aqui no 2º Exército, no Ibirapuera, quando era o comandante do 2º Exército, o Milton Tavares, o Milton, que era um general assim muito, né? E aí, o que acontece? O Luiz Inácio Lula da Silva veio lá, né, da região de Garanhuns, do agreste de Pernambuco, e ele chegou em São Paulo. E depois, ou melhor, veio, ficou em Santos um tempo, São Paulo, e foi para o ABC. E ali ele iniciou a vida de sindicalista dele. E ele nunca teve intenção de ser presidente do sindicato dos metalúrgicos lá de São Bernardo. No entanto, chegou porque o titular, sei lá, umas coisas lá, e um saiu, o outro foi para o lado, e ele acabou sendo ungido. Ele tem um irmão que, por causa da tonsura, essa careca que nós temos aqui, que é própria da igreja tridentina, né, e anterior à tridentina. Então, por isso ele é chamado de Frei Chico. E o Frei Chico sempre pertenceu ao Partido Comunista Brasileiro. Não pode fazer confusão com o Partido Comunista do Brasil. Porque essa questão do Partido Comunista começou nos anos 20, né? Aí o Luiz Carlos Prestes, aquela turma que acompanhava, eles resolveram pôr Partido Comunista do Brasil. Aí eles levaram um Chega para lá de Moscou. Porque o comunismo, a intenção, segundo o Leon Trotsky, né, a revolução permanente. Então você não pode falar Partido Comunista do Brasil, Partido Comunista da Argentina, é Partido Comunista. Aí eles mudaram para Partido Comunista Brasileiro. Aí na época da Revolução houve uma cisão, João Amazonas e Luiz Carlos Prestes. O João Amazonas fundou o Partido Comunista do Brasil com orientação que nós podemos dizer aí do maoísmo, da China. Então, o que aconteceu nisso tudo? O Luiz Inácio Lula da Silva entende tanto de comunismo, de esquerda, de direita, de terrorismo, como eu entendo de consagração de hóstias. Ele nunca foi terrorista. Eu volto a dizer, eu nunca votei nele, eu não voto. Mas nós temos que reconhecer, ele nunca foi terrorista. Ele, inclusive, recusou o convite do Frei Chico de entrar no Partido Comunista Brasileiro. Então o Lula não tem nada de comunismo, não tem nada de esquerda, de direita. O Lula gosta, sim, de ser um Antônio Conselheiro, aquele que está lá na campanha dos Canudos, né? Do Euclides da Cunha. Ele gosta de ser um Antônio Conselheiro contemporâneo, né? Aquele messianismo. Você vê como que ele aparece aí na propaganda do PT, aquele que assim como um São Francisco de Assis do século XXI, né? E essas coisas. Ele gosta assim de um bom vinho, você entendeu? Ele gosta de uma boa comida, que eu acho que isso aí é natural e todo mundo tem o direito de tomar um bom vinho, comer uma boa comida, né? E então, respondendo para o Wilson aí, Wilson, você pode ficar sossegado, você pode chorar porque você não vai votar nele, às vezes, se você quisesse votar, né? Porque ele nunca foi terrorista. Tá? E aliás, cortando, né? Aliás, você percebe que ele é tão diversificado que ele foi buscar no PSDB, que havia sido eleito deputado federal pelo estado de Goiás, o Henrique Meirelles, para ser o presidente do Banco Central. E foi o Henrique Meirelles que manteve a estabilidade do real como
recuperou a economia no governo do Temer. Então, por exemplo, se você vai votar no Lula, felicidade, porque eu acho que o único que tem condições de resolver o problema atualmente no Brasil se chama Henrique Meirelles. Bom, nós falamos muito a respeito, né, de executivo, mas temos aí a problemática da política no Brasil muito mais voltada ao legislativo, né? Ao Congresso e às assembleias, muitas vezes venais aí, que estão no centro da corrupção instalada. Eu acho, no meu ponto de vista, que nós deveríamos viver. Alguém vai me jogar pedra, pode fazer do jeito que vocês quiserem. Eu estou numa idade que crítica não perturba e elogio não envaidece. Eu acho que o ideal no Brasil seriam 3, no máximo 4 partidos. Porque essa festa aí de 35 partidos, então esses partidos, muitas vezes considerados nanicos, né, eles têm o direito no fundo partidário. E aí depois, esses partidos que vão dificultar a estabilidade de um governo. Então é por isso que surgiu o mensalão, o petrolão, essas coisas tudo. Por quê? Porque nas épocas anteriores não havia isso daí. Você veja o caso dos Estados Unidos da América do Norte, são vários partidos nanicos também, né? Mas todos eles desaguam ou no Partido Republicano ou no Partido Democrata. Então você ouve uma expressividade desses 2 partidos. Você vai na Inglaterra, você vê, tem o Partido Conservador, o Partido Trabalhista. São partidos históricos, são partidos que têm uma filosofia de governo. Agora no Brasil, o pessoal aí, ele ganha eleição no PMDB ou MDB. Quando eles não mudam de partido, eles mudam o nome do partido. Olha, como é que nós vamos chegar a usufruirmos de uma estabilidade política? Então você percebe que se nós não soubermos votar nos legisladores, se nós não soubermos votar nos vereadores, os prefeitos vão ter sempre problema, porque vai ser sempre aquele toma lá, dá cá. Se você não souber votar nos deputados estaduais, nós vamos enfrentar o mesmo problema. E assim acontece também em nível federal. Se nós não formos assim conscientes para uma eleição, aí o que nós vamos fazer? Não vamos fazer nada. O governo vai ter sempre dificuldades. Aí é por isso que vão surgir no baixo clero os que não aparecem, mas são os que mais exigem. E aí eu faço para você, né, a seguinte colocação aí. Então, se você não souber votar no legislador, você vai ter problemas no seu país, no seu estado e no seu município. Quer ver uma coisa? O estado de São Paulo colabora com a União com mais de 40% da arrecadação. Desses 40% retornam para o estado de São Paulo 19,7%. Quer dizer, menos de 20%. Aí eu pergunto para você, quem que é o representante legislativo dos estados? Não é o senador? Cadê o senador Serra? Cadê a senadora Marta Suplicy? Cadê o senador Aloysio Nunes Ferreira? Cadê? E muita gente está sabendo hoje, porque eu estou falando aqui o nome dos 3, hein? Porque muita gente nem sabe. Quer dizer, então o senador tem um papel importante na construção da estabilidade econômico-social do seu respectivo estado e que vai refletir nos municípios que fazem parte da estrutura político-administrativa de cada estado membro que compõe a Federação Brasileira. Então, olha para vocês aí, ó. Tá? Vocês vejam, é só escândalo daqui, escândalo dali, e nós cada vez mais sacrificados, sem educação de qualidade,
professores mal pagos, professores também, muitos que não têm interesse em abrirem livro para ensinarem melhor. Vocês vão ver aí que nós não teremos saúde de qualidade, segurança de qualidade. Você veja o Estado, você acha que é possível? Acha que é possível nós já ter mais de 100 policiais mortos no estado do Rio de Janeiro? Aí aparece, aí você vai aí dar sei lá, eu sou contra às vezes agressões, isso daí, porque a minha filosofia é do Jacques Maritain, né? Mas você veja aí que quando morre um bandido, surgem movimentos de interesses, movimentos de direitos humanos e tal. Morre um coitado de um policial que tem família, tem filho pequeno, aí você não vê movimento nenhum em defesa da viúva, em defesa dos órfãos, né? Então, gente, vamos largar a mão desse cinismo, dessa hipocrisia, dessa malandragem que às vezes, né, nos encaminha para a lei de Gerson. Vamos largar a mão disso, vamos nos conscientizar. Quem for espírita, continue sendo um bom espírita. Quem for católico, um bom católico. Quem for evangélico, um bom evangélico. Porque você veja bem, nós temos aí no Congresso Nacional, não sei se você sabe, isso o telespectador sabe, mais de 80 deputados evangélicos. Para que isso? Jesus Cristo fala: a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. O meu reino não é desse mundo. Então essa turma aí, padre, pastor, mulá, rabino, tem que preparar o pessoal, né, para o grande encontro após a morte. Aí o que eu estou enxergando, aí logo nós teremos no Brasil uma república gospel. Professor, eu quero agradecer a participação. E um perigo, hein? Eu quero agradecer. E um perigo, porque quando há radicalizações, você vai ver aí, hein? Olha bem o que eu estou falando para você. Muitas igrejas aí tendo as suas imagens depredadas. Você veja que ali a imagem da minha protetora, que é Nossa Senhora de Lourdes, puseram ali a gruta dela no Santo Antônio e jogaram uma grade lá. E às vezes eu quero ir rezar lá, mas tem que ser na terça-feira, né? Por quê? Porque tem sempre alguém que fica quebrando, os iconoclastas, né? E também, você vai ver só, você que professa essas religiões espiritualistas, eu vou voltar à Idade Média, lá você ser levado às fogueiras. Professor, quero agradecer a participação aqui com a gente. Infelizmente não temos mais tempo, mas fica sempre o convite para a participação do programa e nós agradecemos aqui a troca. Então, eu agradeço e volto a insistir. Se você é um evangélico, eu falei, seja um bom evangélico. Se você é espírita, seja um bom espírita. Se você é católico, seja um bom católico. Não vá criando aí problemas sociais igual nós vemos aí no mundo árabe, né? Porque isso é lamentável. Bom, o programa de hoje fica por aqui. Você fica agora com o horário eleitoral gratuito, na sequência na companhia da TV Brasil. 18h30, Cidade na TV, e à noite nos encontramos nas transmissões do Festival Gastronômico e Cultural de San Genaro. Até lá.